Gabigol tá pedindo, Gabigol tá pedindo, Gabigol tá pedindo, tocou pro Gabigol, bateu, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Gente, o Fluminense jantou, o Fluminense deitou em cima do Flamengo hoje. A molecada do Fluminense, ó, tava voando. Esse Luiz Henrique joga muita bola, o John Kennedy marcando 2 gols. E a defesa do Flamengo parecia um queijo suíço. E o Gustavo Henrique no terceiro gol, meu Deus do céu, o que era aquilo? Parecia que ele estava em câmera lenta. Cara, que lerdeza, que coisa estranha de ver aquilo. E o Flamengo jogou muito mal o segundo tempo contra o Atlético Paranaense semana passada pela Copa do Brasil. Jogou muito mal hoje. E se o Atlético Mineiro amanhã ganhar do Cuiabá, o que eu acho que deve acontecer, acabou o Campeonato Brasileiro. O Galo amanhã será o campeão. Esquece. O Flamengo precisa focar agora na Libertadores, na Copa do Brasil. E precisa acordar, hein? Que o Flamengo parou de jogar bola, hein, gente? Se ficar assim, ó, sei não. Se me fosse um babadão. Ô, Zupa, deixa eu me permitir discordar aqui, que você entrou no debate, eu acho que é interessante, quando você lembra, eu acho que tem que ser pontuado que esse não é o Flamengo. Porque o Flamengo, no imaginário do torcedor, é o Flamengo de Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno, Gabriel. Hoje mais cedo, o colega, o companheiro Rodrigo Coutinho, colunista, blogueiro do UOL, ele fez até um levantamento interessante. Esse time, esse Flamengo ideal, esse quarteto, ele joga junto quase 10%, 12% do Campeonato Brasileiro. Então, para mim, esse Flamengo de hoje é um Flamengo médio. É um Flamengo, é uma base de um Flamengo que quase sempre tem um desfalque, quase sempre sofre com uma lesão, quase sempre não conta com o seu quarteto. Então, esse Flamengo desse treinador já era para ter arrumado soluções. Então, acho que a preocupação e o xingamento da torcida, que eu acho que é muito interessante, porque até pouco tempo atrás a gente só tinha o termômetro da rede social. Agora a gente voltou a ter o termômetro da arquibancada. E ele deve ser muito respeitado, porque são públicos diferentes e que começam a ter entendimentos semelhantes, que é de crítica ao Renato. Essa crítica, esse momento de insatisfação, ele diz muito sobre isso. Tudo bem, não dá mais para ficar só nessa situação de não tem o Gabriel, não tem o Arrascaeta, teve convocação, teve lesão, não é o quarteto, não é o time ideal. Porque esse time ideal joga muito pouco junto. Então esse Flamengo, que tem um elenco, que a gente celebra aqui quase todo dia, né, em toda a programação, é o melhor do Brasil, é o segundo melhor, está entre os 3, é um elenco agora mais equilibrado com os reforços, então esse Flamengo deveria ter mais soluções. O Vitor Gabriel não é o atacante que chegue no nível de um Gabriel, Barbosa no caso, e de um Bruno Henrique. O Michael não é exatamente o Bruno Henrique pela esquerda, só que o Michael joga todos os jogos com o Renato, então ele já deveria ter um entendimento. O meio de campo, ele hoje testa uma formação médio aí, né? Fala, Celso. Tem um nível médio que pode ser alcançado. É claro. A gente não cobra o Flamengo malvadão que colocasse o Flamengo na roda. Mas que pelo menos não corresse o risco de tomar 3-0 num jogo que tomou 3-1. O que eu acho não é simplesmente uma coisa isolada de um jogo hoje. É um Flamengo que há 3 jogos não vem bem. Como é que você tem uma base ali quando você não tem seu time ideal? Você poderia ter alguma mínima solução. Você não tem um movimento coordenado no ataque, você estica uma corda com o Andrés, que deveria ser um homem de criação, numa posição que ele não rende. Ele hoje testa uma formação que eu estava falando, com o Diego, com o Maia e com o Andrés. O Diego não rende, o Maia não vem bem, o Andrés numa posição que não é a melhor dele. Entendeu? Então, assim, é uma série de situações que são escolhas equivocadas, que eu acho que já não dá mais para a gente ficar nessa de que, mas se não é o Flamengo ideal, se tem muito desfalque. Entendo todo o ponto do Zupac, não é uma análise. Talvez não sirva para traçar um paralelo, ou uma projeção, melhor dizendo, para a final contra o Palmeiras. Mas é um Flamengo que sistematicamente está jogando, é um Flamengo desfalcado. E é esse Flamengo que o torcedor está começando a se acostumar. Esse Flamengo desfalcado, Michael com Pedro muitas vezes funcionando, construiu vitórias. O Vitinho vindo bem, se recuperando, construiu vitórias. O Everton coordenando esses jogadores que talvez fossem reservas, construiu vitórias. Esse Flamengo de hoje é o 3º jogo seguido que não constrói nada. Acho que o incômodo vem muito mais por isso. E é bom lembrar, para a decisão do meio de semana, você ainda não vai ter o Arrascaeta. Para a decisão da semana que vem contra o Atlético, você ainda não tem a certeza se você vai ter o Arrascaeta, como vai estar o Bruno, se vai ter o Gabriel. Então, assim, o Pedro hoje não joga porque tem um problema no joelho. Então, assim, é uma série de situações que não dá para ficar esperando esse quarteto ideal de novo. Eu acho que a torcida quer é justamente resposta de um Renato com o que tem ali. É um bom elenco. Sim. Dá para dizer que simplesmente saiu o Gabriel, entrou o Vitor Gabriel? É algo muito fora da curva, porque quando você sai o Bruno, você tem jogador de ponta, você perde o meia, você tem alguém para repor, você talvez hoje tenha sido mais desfigurado dos Flamengos, não? Malvadinho. Mas não é só por isso. Malvadinho. Esse é meu ponto. Só que, por exemplo, o Fluminense também tinha desfalques.
Eu vou bancar aqui o advogado do Fluminense, que tradicionalmente é forte. Você não tinha o Nino. Não tinha o Nino, que acho o principal zagueiro. Faz uma parceria muito boa com o Lucas Claro. O Fred, que é uma referência. Não é o auge da carreira do Fred, mas é um jogador para um clássico muito importante. E o cara que, em tese, substituiu ele, que é um garoto, vai lá e resolve. E aí eu acho, nos últimos 3 anos, pelo menos, a gente... Foi esse moleque. Então, mas nos últimos 3 anos, qual que é o discurso padrão no país? O melhor elenco é o do Flamengo. Né? O Palmeiras ameaça um pouco, depois cai. O Galo agora se coloca como esse outro postulante, potencialmente vai ser campeão brasileiro, e as pessoas vão continuar falando que o Flamengo tem o melhor elenco. Sim. E aí você vai para um jogo que você perde meia dúzia de jogadores, a gente está discutindo aqui que o malvadão não é malvadão. E que o Fluminense... Você pega aqui, por exemplo... muita gente, mesmo com as escalações definidas, dava o Flamengo como favorito. Quer dizer, o time que o Flamengo levou a campo hoje seria suficientemente capaz de bater esse Fluminense, que também tinha desfalques importantes. E o que a gente viu no jogo, aí você pode falar, poxa, o Flamengo propôs a partida, ele teve 73% de posse de bola, finalizou mais, 16-11, só que o Fluminense foi cirúrgico. Finalizou o dobro de vezes no alvo, 6-3. E a impressão do placar é que, no final das contas, saiu barato pro Flamengo. Do jogo, Bobo. Então, a impressão nos minutos finais era que o Fluminense ia golear. O Fluminense teve chance para fazer o 4º, para fazer o 5º, né? E terminou com essa sensação de um Flamengo na roda, que é uma coisa rara de se assistir de 2019 para cá. Né? O Jesus acho que não experimentou uma sensação, teve alguns dissabores, a eliminação. No comecinho, né? Mas não teve uma sensação como essa. O Domi tomou goleada, o Rogério Ceni tomou goleada, e hoje o Renato, que já tomou goleada pro Inter, hoje é uma goleada moral. Né? Certamente ele vai usar na coletiva o argumento e a muleta, as desculpas da ausência de jogadores importantes. Mas então é isso? Até quando, o Flamengo, então, ganha porque tem jogadores melhores, por questão de individualidade, não é por questão tática, e a diretoria também pode refletir sobre algumas coisas. Porque nesse momento, ainda mais o Galo, né, caminhando a passos largos para o título, a gente pode realmente repensar se o Flamengo hoje tem o melhor elenco do país ou não. Acho que o Zupa chamou algumas vezes, quero ver o Zupa. Vocês estão se atendo... Chamei. Vocês estão se atendo só ao setor ofensivo. Eu insisto que o setor defensivo, muitas vezes, faz água no time malvadão. É que o time malvadão se paga na frente por erros que acontecem com time malvadão e sem time malvadão. Esses me preocupam. Hoje, realmente, eu quero ouvir essa entrevista do Renato. Eu quero entender porque num dia com tantos desfalques, ele ainda mexeu no Arão. E depois quero entender o que ele quis, dando 4 minutos para o Arão, lá na frente. Ele tem muito a explicar hoje, tem muito do técnico aí. A gente teceu todos os elogios ao Renato, ao grande reformador, ao cara que chamou o Michael de lado para bater um papo, mas não pode ficar só nisso. Isso é muito legal quando o técnico chega. Depois a vida continua. Você tem desfalques, você tem contusões, você tem convocações. No Flamengo você tem até mais do que em qualquer outro clube no Brasil nos últimos tempos. Mas você precisa, sim, mostrar soluções. Eu estou muito curioso sobre as respostas dele hoje. Vai, Zupa! Eu não tenho nenhuma dúvida que ele vai tocar a coletiva inteira em cima dos desfalques. Acho que talvez ele até exagere nisso, mas isso para mim é muito importante. O Bubu falou, então o Flamengo é o campeão, é o melhor, porque tem os melhores jogadores. A resposta é sim. Eu acho que a gente tem que conseguir enxergar qual é a grande virtude do Renato e qual é o grande defeito do Renato no trabalho. E a grande virtude é exatamente essa, Bubu e amigos. É fazer com que o Flamengo, dos melhores jogadores, seja tão melhor quanto no papel ele é. Algo que o Rogério não conseguiu todo o tempo, algo que o Domi não conseguiu e que o Jorge Jesus conseguiu. Essa é a virtude. O ponto forte do trabalho do Renato é conseguir fazer com que os craques desempenhem como craques, quando estão pelo menos 3. E só para fechar, Pedro, a gente analisa os elencos e faz aqui o ranking dos elencos tal. Mas é completamente diferente a gente analisar o elenco do Flamengo ou de qualquer outro time e colocar praticamente um time reserva inteiro para jogar.
Se você tirar o Hulk, o Nacho, o Alonso, o Arana, o Jair e o Keno de uma vez só, o Galo não vai ter o mesmo rendimento. Eu acho que o Flamengo poderia jogar mais do que jogou. Acredito que o Renato deveria ter um controle do coletivo sem a dependência dos craques maior do que ele tem, porque esse controle é ruim. Esse é o ponto fraco do trabalho. Isso atrapalhou demais hoje, sim. Mas você tirar 6 titulares do peso dos titulares que o Flamengo tem como desfalque, é impossível que o impacto não seja grande. Vai ser grande no Flamengo, vai ser grande no Galo, vai ser grande no Liverpool, vai ser grande no Paris Saint-Germain, vai ser grande no São Caetano. Ô, Zupa, só uma...